sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E, bom, como vocês podem ver aí no título, o vídeo de hoje é sobre o filme da Mulher Maravilha 1984. Bom, eu vim aqui trazer minha opinião sobre o filme que eu assisti esses dias. Esses dias não, na verdade tá com um tempinho já, umas 2 semanas mais ou menos. E aí eu resolvi trazer minha opinião. Eu gostei do filme, eu admito que deixou um pouco a desejar, mas fora isso, o filme ele traz alguns assuntos que são bem legais, inclusive alguns você pode estar usando para colocar na sua redação do Enem, por exemplo. Então, assim, que vai ajudar muito no seu conhecimento, tá? Então, bora lá. Então, o primeiro assunto que a gente vê logo no início, né, é a questão da trapaça, que no caso tá tendo aquela competição ali entre as Amazonas e a Mulher Maravilha ela começa até a ganhar e tal, só que aí no meio do torneio acaba que ela perde o cavalo dela e tal, então assim, ela trapaceia pra tentar ganhar, entendeu? E isso, dentro dessa cena, o que se aplica é a corrupção, que no caso você trapaceia para ganhar em cima dos outros, entendeu? Então, assim, isso remete à corrupção. Então, vamos supor, você pega uma redação que tá falando sobre esse tema, sobre esse assunto, você pode citar essa cena do filme da Mulher Maravilha, 1984. É claro que a redação do Enem, dos critérios, é que você não pode falar mal do governo. Então, assim, vai depender muito do vestibular que você vai fazer. Eu, por exemplo, eu fiz um vestibular particular que a minha redação caiu sobre essa questão da corrupção, entendeu? Então, assim, vai depender muito do que vai cair para você na redação. Outra questão também é a questão da aceitação pessoal. A gente vê lá no filme que tem uma... Eu esqueci o nome da personagem, que ela é loura. Mas vocês vão saber de quem é que eu tô falando quando vocês forem assistir o filme ou se já tiverem assistido. Então, ela é loura, né? Aí, tipo, ela vai trabalhar no museu junto com a Mulher Maravilha. E daí, ela começa a, tipo assim, pegar a Mulher Maravilha como um padrão. Ela quer ser igual a Mulher Maravilha, ela quer ser porque quer ser e pronto. Ela não aceita o fato dela ser como ela é. Então, assim, essa questão da aceitação pessoal e da personagem no filme, ela querer ser outra pessoa em vez de se valorizar, pode cair numa questão de, tipo, um tema de uma redação, tipo, relacionado à valorização pessoal, ou então ao padrão, o padrão de beleza que a sociedade impõe pra gente, entendeu? Então, esse aí é outro ponto muito legal também, que o filme aborda isso. Outra questão é a ganância. A gente vai encontrar a Pedra dos Desejos, ou é um monumento, é tipo isso, a Pedra dos Desejos. Então tudo que os personagens do filme eles desejam acontece, torna-se realidade. E aí com o passar do tempo, sempre os personagens do filme vão tendendo a querer mais e mais e mais. Inclusive aquele cara que ele tem petróleo, né? Que ele se diz ser rico na televisão, só que na verdade ele não é, ele tá falindo. Quando ele encontrar a Pedra do Desejo, ele quer ter mais, e ele faz com que outras pessoas queiram mais e mais. Inclusive chegar até no presidente dos Estados Unidos, entendeu? Então, a questão da ganância, por exemplo, pode ser um tema de redação. Ah, mas como é que eu vou usar isso? Pensa bem, vamos supor que cai alguma coisa relacionada aos desastres ambientais. Você pode citar como exemplo de ganância essa questão do filme. No filme Mulher Maravilha 1984, a gente tem um personagem tal que ele sempre quer mais, entendeu? Então assim, o uso desse personagem no tema da redação do Enem vai ser uma coisa boa pra você. Porque a banca, eles gostam disso, entendeu? Você trazer conhecimentos de fora para dentro do seu texto. Outra questão também é o assédio. A amiga, colega de trabalho da Mulher Maravilha, aquela que eu falei anteriormente que ela é loira, ela
ela sai, né? Elas tinham saído pra tomar não sei se foi um café, um negócio assim, elas tinham saído as duas. E quando ela tá voltando no caminho, o caminho até escuro e tal, na rua, quando ela tá voltando tem um cara bêbado que assedia ela, entendeu? Inclusive quem salva ela de sofrer um abuso é a Mulher Maravilha. Então essa questão do assédio, se cai, por exemplo, relacionado à violência contra a mulher, essa questão aqui, esse assunto que foi abordado no filme, ele pode cair na sua redação, ele pode entrar como suporte para a sua redação. Outra coisa também é a questão da violência. Depois que a loira lá, a personagem, ela decide pedir a Pedra dos Desejos, que ela quer ser igual a Mulher Maravilha, ela consegue ser igual a Mulher Maravilha, tipo, ter força, ela consegue ser menos tímida, porque antes era muito mais tímida, ela consegue, tipo assim, se arrumar muito mais, porque antes ela não ligava muito pra isso, entendeu? Tipo assim, ela começa a ser estilosa como a Mulher Maravilha. E aí, pelo fato dela adquirir a mesma força da Mulher Maravilha, tem uma parte do filme, uma cena no filme que ela encontra o cara que tentou assediar ela, entendeu? E aí, o que ela faz? Ela vai e agride ele. Então, essa questão da violência, se paga com violência, pode cair numa redação e você pode citar isso também. Que depois que ela retorna, que ela consegue poderes, ela volta para tentar agredir o cara que tentou assediar ela, tá? Então, essa questão de violência pode entrar no contexto também do seu texto. Outra coisa que a gente tem é a questão de se sobrepor às suas vontades. Ou seja, no caso, quando o Trevor, né, o ex-namorado da Mulher Maravilha, ele volta à vida, que ela deseja que ele volte, ela, no filme, no decorrer do filme, acaba que as pessoas elas têm que desfazer os desejos, entendeu? Vocês vão ver que vai ser uma coisa que não vai ser muito boa para a sociedade querer mais e mais. E aí a Mulher Maravilha, ela se sobrepõe às suas vontades, renegando o seu desejo. Que no caso o desejo dela era que o Trevor voltasse à vida. E aí, né, ela renega o desejo e ele some. Então é assim, essa questão aqui de se sobrepor às suas vontades, a gente pode estar relacionando a questão da desigualdade social. Ah, mas como que isso tem a ver? Vamos supor, o que é desigualdade social? Nada mais é do que os ricos receberem mais que os pobres passarem por vontades, entendeu? Passarem por dificuldades. Isso a gente chama de desigualdade social. Então, assim, para uma pessoa pobre, vamos supor, ela quer comprar uma coisa, só que ela não pode porque ela não tem condições. Então, ela acaba tendo que se sobrepor às suas vontades. Ela acaba tendo que, assim, porque ela, pelo fato dela não poder comprar, então ela tem que sobrepor às suas vontades. Então, essa parte aqui, vocês têm que ver o melhor jeito de encaixar, tá? Não vai sair lá colocando na cena do... vou comprovar a desigualdade social falando assim. Na cena do filme, a Mulher tal e tal, a Mulher Maravilha acaba renegando o seu desejo, que era que o Trevor voltasse à vida. Não, você vai procurar com as melhores palavras possíveis para poder colocar isso numa redação, entendeu? Você não vai sair colocando de qualquer jeito, não. Você explica o contexto primeiro. Outra coisa também que cai, que é um outro assunto abordado no filme, é a questão territorial. A gente vê que depois que o carinha conseguiu, o cara lá do petróleo que eu falei antes, depois que ele consegue o desejo dele de ser dono de todas as refinarias do petróleo, ele viaja lá para a Arábia Saudita e lá ele fala com o príncipe, eu não sei de qual é o país, mas ele fala com o príncipe lá de tal região, perguntando assim, qual o desejo que ele quer, porque o que ele quiser ele pode realizar, entendeu? Aí o que acontece? O príncipe lá da Arábia Saudita, da determinada região que eu falei, ele decide que o pedido dele é voltar ao antigo regime daquela região, entendeu? Por questão de território. Então, assim, essa questão, quando vocês verem o filme bem direitinho, é porque eu esqueci o nome da maioria dos personagens, eu esqueci, porque eu tenho esse problema. Enfim, aí o que acontece? Vocês vão ver lá o nome do príncipe e qual é a região que ele tá. Vocês vão buscar um contexto histórico sobre isso.
Porque quando o filme trata sobre essa questão territorial, então tem um contexto histórico ali, entendeu? Uma guerra por conta de território. Então isso dá para encaixar numa redação do Enem quando se trata de, por exemplo, tipo assim, questão territorial, guerra por conta disso, entendeu? E por aí vai. E por último, outra coisa que eu consegui, tipo assim, apurar desse filme, né, é a questão da ausência paternal. Desde o início do filme, que o cara do petróleo, ele tava começando a falir, entendeu? E a dever ao fornecedor e tal, essas coisas, ele é muito ausente na vida do filho dele. Inclusive, no decorrer do filme, o menininho fica querendo várias vezes passar um tempo com ele, porém ele nunca tem tempo pro menino. Então, assim, se cair uma questão no Enem ou em qualquer redação do vestibular falando sobre a ausência paternal, você pode citar essa parte do filme, entendeu? Que aí você vai colocar lá. No filme Mulher Maravilha 1984, o personagem tal, tal e tal apresentava ausência na vida do seu filho, e isso fez com que o menino ficasse assim, entendeu? Então, assim, é um assunto, uma cena do filme que você pode encaixar nesse assunto da redação do Enem, se no caso o tema for ausência paternal. Bom, gente, por hoje é só. Isso aqui foi o que eu consegui retirar, o que eu consegui, assim, capturar do filme que eu assisti. Eu tentei prestar atenção no filme, né, porque eu tava com muita vontade de assistir. E aí acabou que eu consegui ver vários assuntos. E a maioria das coisas que tem no filme da Mulher Maravilha pode sim ser usada na redação sem problema nenhum, desde que você saiba usar as palavras certas para poder encaixar e não ficar uma coisa seca. E por hoje é só. E se inscrevam, curtam, compartilhem o vídeo, tá? E quando vocês assistirem o filme, ou não sei, vocês comentem aqui embaixo a opinião de vocês sobre o filme também, se vocês encontraram outras coisas, outros assuntos presentes no filme, tá? E é isso, até a próxima, tchau!